Bom dia a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Astronomia ao Meio-Dia. Hoje nós trazemos aqui o professor Jorge Howard, que fez graduação e doutorado na Universidade Nacional de La Plata. Fez pós-doc aqui no IAG, na Rice University of Arizona, certo? É professor aqui do IAG desde 92. É membro do corpo editorial da Revista Latino-Americana de Educação e Astronomia. Isso foi uma surpresa para mim. Foi uma surpresa para você? Sim. Para mim também. Quando me convidaram há 12 anos, por aí. Muito bacana. E já foi revisor de vários periódicos científicos de física e astronomia. Também foi prêmio Jabuti de melhor livro científico com o livro Astronomia, uma visão geral do universo. Tem bastante coisa. O professor é especialista em astrofísica relativística, evolução estelar e astrobiologia, principalmente com ênfase em objetos compactos, certo? Então, apresento para vocês o professor Jorge Howard. Então, obrigado pela presença, obrigado Thaís e o Hugo, que me convidaram meio, né, em cima da hora para falar, mas falei assim, eu tenho peixe para vender, tá? Tudo bem? Embora eu devo dizer para vocês que tudo o que vou dizer aqui, absolutamente todo, né, está sujeito a ser fortemente contestado, começando pelos biólogos, tá bom? Porque nós vamos falar hoje de um tema que não é biologia, não é astronomia, não é nada, né? Está em construção. E precisamente com isso eu gostaria de começar, né? Quando você diz astrobiologia, que diabo é astrobiologia? Essa é uma pergunta recorrente. Aqui tenho minha visão da astrobiologia. A astrobiologia na verdade, começa com perguntas, como toda boa ciência, né? Com grandes perguntas. Como começou a vida, como evoluiu? É o único caso que nós temos, o único experimento é o nosso, ou tem outros por aí? Quais são as condições para a vida? Qual é o futuro da vida, né, na Terra e em outros planetas? Então, essa junção de interesses, né, vem parar aqui num caldeirão, que é, para mim, a definição do que é astrobiologia. A astrobiologia é uma gestalt, ou seja, uma forma de encarar, uma forma de ver problemas interligados. Não é, né, nada que pertença totalmente a nenhuma das disciplinas que integram, nem a geologia, nem a biologia propriamente dita, nem a ecologia, nem nada. E muito menos, evidentemente, a astronomia, que é a porta de entrada para nós. Então, essa forma de ver o problema, essa visão, né, a utilização do psicólogo, traz um problema muito sério, porque para cientistas das ciências duras, né, física, matemática nem é uma ciência dura, é uma coisa meio a priori, não é? É uma coisa assim, é uma série de joguinhos autoconsistentes, não é? Que para alguns é a essência da natureza, né? Nós vamos ver que isso é importante na discussão que eu quero levantar aqui. Mas para as ciências duras, a física ou né, a química ou outras, é muito difícil, né, fugir na matriz da disciplina do problema da formalização e matematização com poder preditivo que as disciplinas têm. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, que é a cosmologia. A cosmologia começa muito tempo atrás, começa com Anaximandro, né, imaginando como é que a abóboda celeste tinha uns furinhos, né, onde você via o fogo primordial, um modelo lindo de morrer mesmo. Eu hubiese gostado de tomar um vinho com Anaximandro e conversar, porque os gregos para o vinho são realmente bons, né? Isso é uma das suas principais. A coisa evolui, eu vou mostrar um pouquinho mais, mas a cosmologia moderna se baseia, na verdade, numa visão física do universo matematizada através das equações de Einstein, onde você agora tem um formalismo matemático preditivo, onde você tem que colocar a evolução da densidade e a pressão do universo e mostrar como o fator de escala evolui com o tempo. Isso provoca uma série de fenômenos, né,
de mudanças na matéria e na energia, que por sua vez retroagem em cima do fator de escala e da sua expansão. Então, esse é o quadro que vocês veem aqui, mas vocês vejam que o que é importante aqui é que as leis físicas e matemáticas não são auxiliares, são parte integral da disciplina. Tá bom? Então, isso é o que os cientistas, os caras que são filósofos da ciência, chamam de logos. Né? O logos é a descrição e a explicação. Toda misturada, toda amarrada assim. Não é? Então, isso é clássico em disciplinas como a física e por aí vai. Né? Mas o problema é que as ciências vão começando a atacar problemas como os problemas biológicos, a origem da vida, e o funcionamento dos organismos, todo mundo, uma série de coisas. E você começa a encontrar posturas ao longo do tempo, né, que na verdade se resistem a serem ensacoladas no mesmo esquema. Eu coloquei algumas coisas aqui interessantes que eu acho que a ciência é a unificação versus dualidades. E estou querendo dizer o que com isso? Que cada vez que você conhece um cientista, grande cientista de grande porte, não é? Maxwell, Darwin, etc., todo esse pessoal, eram todos unificadores. Ou seja, eles tentavam descrever toda a realidade, todo o seu problema, desde um marco unificado, sem dizer, ah, não, mas esse é outro caso, e esse é outro caso, né? Que é muito comum nas ciências biológicas. Tá? É extremamente comum. Quer dizer, na hora que a coisa não encaixa, sei lá o quê, né? Abre-se um problema, abre-se uma possibilidade que você não esteja com toda a descrição do problema na mão e que existam outras coisas. E pior ainda é o que se chama as dualidades, ou seja, a velha ideia de que a matéria, né, e o espírito, né, são duas coisas diferentes. Tá? Que é o contrário ao que os materialistas, filósofos materialistas sempre propuseram, que na verdade o mundo material decorre, não, o mundo espiritual decorre da matéria. Quando na verdade temos a posição contrária, idealista, que tudo que você vê na verdade é um produto da mente, um produto do espírito. Tá? Então aqui temos um problema muito sério. Aqui as ciências como a que eu estava descrevendo, começa com Pitágoras. Aqui está o Pitágoras, né, olhando para nós. E o Pitágoras é um cara fabuloso, né, porque, primeiro, tem um problema muito sério, é vegetariano. Tá? Tem um problema por razões místicas. Né? Eles não comiam carne de animais nenhum. Então não podia participar do nosso churrasco unificador. Né? Mas ele faz umas coisas, ou seja, se você pensa que depois de 2500 anos, o cara foi o primeiro físico quântico da história. Ele não tão somente suspeita que o mundo é uma estrutura matemática, não que tem uma estrutura matemática que o explica, mas que o mundo é uma estrutura matemática, que é uma coisa muito mais ousada, muito mais maluca, que ressurge, surge de novo com força nesses tempos. E para piorar a coisa, ele percebe pela primeira vez, com o assunto das cordas vibrando, etc., de que talvez o universo venha em pacotes, não seja um contínuo. Então, era um físico quântico, era um cara que acreditava que se você conhecesse a forma de montar o que nós hoje chamamos de forma moderna, o espectro, né, de vibrações e de um monte de coisa aí, da dinâmica do mundo, então você tinha tudo no bolso. Então, vocês vejam que essa visão passa mais de 2000 anos e é sustentada ainda por esse Stephen Wolfram, né? E Stephen Wolfram, por exemplo, propõe, muito seriamente, escreve a respeito de que todos os sistemas complexos, né, incluídos os biológicos, né, decorrem de uma estrutura que não é uma álgebra, também não é uma equação diferencial, como nós vamos ver, mas é um algoritmo, é um procedimento para construir coisas. Então vocês sabem aonde que chega isso. Se você conhece o procedimento, você construi tudo. Tá? E isso que está por trás desses filmes assustadores. Né? Tudo bem? Agora já é clássico, velhotes. Tudo bem, mas isso que está por trás. Se você conhece como fazer, conhece a matemática, então isso é o que permite você montar o que for. Isso é uma coisa muito forte. Você veja o que eu escrevi aqui, né? Como provocação. É verdade isso? Na verdade, é verdade que a biologia, a consciência humana e todas essas coisas também estão contidas no mundo material, assim? E isso é uma coisa muito boa. Aqui está, claro,
fato fundamental também, que é a invenção da forma, ou seja, que o Platão percebe, né, que o mundo é uma estrutura matemática, mas para ele é mais geométrica do que matemática, né? E ele vai, né, tentando encontrar a harmonia do mundo na matemática, na geometria, nos sólidos geométricos, sólidos platônicos, tá, etc., enquanto briga um pouco com o mestre Aristóteles, que não estava nada de acordo com isso. A mente e a matéria ocupam a humanidade há séculos, né? Aqui está o René Descartes, né? Um dos autores das dualidades mais famosas, né? A dualidade cartesiana, onde ele põe para fora, né, a mente, né, do mundo físico. Tá? De alguma forma faz isso, enquanto outros caras que eram animistas, por exemplo, David Hume, né, etc., vão trabalhando, né, contrariamente a essa posição, uma muito mais antiga, Demócrito e os atomistas, que na verdade propõe o contrário, que o intelecto, por exemplo, coisas etéreas, né, e a alma, são a mesma coisa e que está composta por átomos. Então, é um materialismo extremo que diz, se você conhecer o funcionamento da matéria, o resto é um fenômeno emergente. A mente, a consciência, todas essas coisas aí são manifestações da matéria organizada. Tudo bem? Enquanto isso, o mecanicismo, ou seja, a ideia de que se você conhece a mecânica das coisas, que hoje já sabemos que é um erro muito feio, mas já aconteceu. No século XVII, o pessoal estava convencido, né, que a mecânica era tudo o que existia, claro, porque ainda não tinha desenvolvido nem a mecânica quântica, nem o eletromagnetismo, nem nada. Então, você abre o leque para um monte de fenômenos, né, que não estão contidos puramente na mecânica. Mas a questão é se existe, bom, aqui tem o Watson vendo a estrutura do ADN, né? E aqui o Wittgenstein, que se pergunta se existem realmente leis da natureza, se são fundamentais, ou se as leis que a gente chama lei da natureza, na verdade, são meras tautologias. E isso tem muito a ver, né? Vamos ver que tem muito a ver com a visão que nós temos do que é da existência, da possível existência de leis naturais formalizáveis para sistemas biológicos, para a biologia. Então, isso tudo aí você faz a salada, coloca um pouco de tempero, etc., e acaba com uma posição sustentada por a maior parte dos físicos e cientistas afins, que é o chamado fisicalismo, ou seja, que tudo pode ser reduzido, né, no fundo, a interações entre partículas. Se você conhece o elementar, então monta o mais complexo. Vai saber como, mas monta. Tudo bem? E esse fisicalismo implica uma coisa muito forte, que a gente às vezes não reconhece, que é que não há nada fora do mundo físico. Então, se você precisa explicar a consciência, por exemplo, ela não está fora do mundo físico, então vai na direção contrária ao dualismo cartesiano e aquelas coisas. Tá? Ela precisa ser a decorrência do mundo físico, porque não pode estar fora do mundo físico, porque senão não seria cognoscível. É claro que isso levanta problemas extremos para outras visões do mundo, onde até colocam exatamente o contrário, né? Por exemplo, para o budismo. O budismo pensa que, na verdade, nós estamos conectados com uma mente superior, né, que ordena esse universo. E não que isso não pode existir, que, na verdade, é produto dos átomos que nos formam. E se nós entendermos isso, vamos entender outro. Agora vem a pergunta central, né, que eu queria levantar aqui, que é: não é claro se os processos biológicos, então, são autônomos dos processos físicos. Ou seja, se é verdade que se você conhecer todo o movimento da matéria, você vai conseguir predizer por que fulana vai se enamorar de Beltrano. Vocês percebem que até as emoções humanas cabem dentro dessa descrição. Então, um materialista extremo, né, sustentando uma posição de fisicalista, vai dizer que tudo isso são produtos de reações químicas, etc., etc., e que tudo é cognoscível e reduzível, né, a processos físicos. Agora, se realmente isso é verdade, né, se os processos biológicos são autônomos, nós caímos no antirreducionismo, porque, na verdade, se eles não são reduzíveis a processo biológico, quer dizer que precisam de algo próprio, então volta a ter uma certa dualidade.
E em alguns casos, os biólogos sustentam posições que essa autonomia é epistêmica, ou seja, que é um problema de complexidade, que é uma barreira intransponível para conhecer o funcionamento da biologia desde os primeiros princípios. E outro que é ontológico, ou seja, que não há como formular leis naturais para a biologia. Tá? Então, é diferente. Uma coisa é dizer, olha, embora possa haver uma equação de Newton, sei lá o quê, alguma coisa para molécula, e daí você entendeu o funcionamento de uma célula, ou do ADN, ou do que for, mas ele é epistemicamente complicado. E outro diz, não, isso é impossível. Mas se é impossível, isso está oposto ao fisicalismo, voltamos a ter uma dualidade, uma separação. Então toda a unificação vai por água abaixo. Né? Enquanto isso dá a possibilidade de que esses processos não sejam autônomos e então você cai de novo num reducionismo que para alguns é até inaceitável. Né? Então tudo isso paira quando você confronta um problema biológico, né? Como que o biólogo e afins, né? Veem os seus próprios problemas. Eu vou dar um exemplo para fixar um pouquinho isso. Por exemplo, o princípio de seleção natural, bem conhecido, né? Bem conhecido em termos, porque isso foi mudando ao longo dos anos, e então essa versão é a versão do neodarwinismo, é a última versão. Então, diz que se X está mais adaptado que Y, né? Dois organismos, a um ambiente A, provavelmente haverá uma geração futura onde haverá mais X do que Y. Tudo bem? Então, o nicho ecológico vai sendo preenchido pelos bichos que estão mais adaptados. Então, esse é um postulado, nem matematizado agora, pode ser feito, mas mesmo assim, como ele está, nós podemos pensar que é uma lei não inferida a respeito do processo biológico, mas que emerge dos processos físico-químicos, então há uma espécie de... Né? E que pode ser uma lei inferida, ou seja, que você pode derivar a esse princípio de seleção natural, com as leis da físico-química. Tá? Aí você cai na visão dos físicos. E a terceira possibilidade é que seja uma lei não inferida, mas em geral seja fundamental. Então, que esse é um argumento antirreducionista e abre todo um novo campo para tratar esse e outros assuntos de interesse biológico. Então, as leis biológicas, em geral, né, os biólogos rejeitam. Não é uma coisa que eles pensem, não forma parte do usual, porque, por exemplo, as que são evolutivas no tempo, ou não existem ou são muito complicadas. Pede a matemática, que é uma a priori, então se você tem uma coisa matematizável, então tudo bem, mas isso não é prática. E existem, ou existem e podem ser reduzíveis. Então aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, essas coisas aqui esse scaling, chama alometrias. Alometrias são relacionadas à evolução, então essa é a massa do organismo, né? Um mamute aqui, tem uma bactéria por esse lado aqui, contra a taxa metabólica. Então você vê que há uma linearidade e um pulo, né? Há 1, 2, 3 caminhos metabólicos diferentes, onde você pode dizer que a taxa metabólica é proporcional à massa com um coeficiente cada vez diferente. Isso aqui decorre, né, da evolução. Cada vez que a evolução, vamos voltar a falar desse assunto. Não tem que confundir, porém, uma alometria ou uma lei inferida com leis fundamentais que devem ser ancoradas em princípios gerais. Então, não é para confundir uma análise estatística, uma correlação, etc., empírica, com o que faz, por exemplo, o pessoal com fenômenos eletromagnéticos, onde tem as equações de Maxwell. É isso que acontece e você constrói, sei lá, televisão. Tá bom? É completamente diferente. Então, a questão é se a gente deve procurar e como as leis fundamentais lá atrás. É uma coisa bem ambiciosa, bem... Enquanto isso, se a gente tiver algum sucesso, isso vai aparecer sozinho, como decorrência, como acontece com a física, né? Você diz, olha, e todos esses fenômenos aí estão contidos nas equações de Maxwell, porque são fenômenos eletromagnéticos. Então, seguramente você consegue conectar a lei fundamental com os fenômenos eletromagnéticos reais. Muito bem. Eu vou mostrar aqui uma coisa que nós fizemos que eu acho que exemplifica um pouco o que acontece com bastante, como se diz, clareza, né? O Adi Prost, lá do Technion, um dia vem trabalhando nesse assunto
evolução darwiniana, e ele propõe que a vida pode ser caracterizada por um estado cinético da matéria orgânica. Cinético porque a gente sabe, por exemplo, que o corpo humano, por exemplo, renova as células cada tanto. Tem algumas, contrariamente ao que corre por aí, não é verdade que se renovam todas, nem também não é verdade que se renovam cada 6 anos, ou um número assim. É mentira isso, por exemplo, os neurônios não se renovam nunca. Tudo bem? Mas tem outras células que tem uma renovação parcial e outra tem a epiderme, por exemplo, muito rápida. Mas eu estou querendo dizer que você é, no fundo, uma cópia de si próprio há alguns anos atrás. Então, um estado cinético, onde há uma taxa de renovação celular, com a ressalva feita da parte neuronal, etc. E isso leva a problemas interessantes, por exemplo, como diabo o corpo sabe o que tem que fazer e que você é a mesma pessoa que era blá, 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 blá. Tá? É um algoritmo que o corpo tem. Então, obviamente, a capacidade de replicação joga um papel central aí, e que os seres vivos, propõe o PROS, são o resultado de um longo processo de complexificação, começando com replicadores possivelmente inanimados. Veja que o cara está dizendo uma coisa muito séria, que a essência da replicação não depende de você considerar o organismo vivo ou um replicador inanimado, ou seja, um replicador inorgânico. Tá? Então, e que em todo isto, leva à evolução darwiniana, somente. Então, o que nós fizemos com o Osmel Martín lá de Cuba é tentar esmiuçar toda essa coisa e dar nossa contribuição para ver se a gente consegue ancorar a visão de PROS em algum princípio fundamental. Então, a nossa lista é que a essência da vida é a replicação, de acordo, que a vida é associada com o estado fora do equilíbrio, o estado de equilíbrio para um ser, para um organismo chama-se morte, não é? Ou seja, isso é bastante evidente que nós estamos separados do equilíbrio termodinâmico por uma parede, né? Uma célula por uma membrana, etc., que consegue escoar, né, entropia para fora, né, enquanto chupa nutrientes e coisas assim. Então, você precisa ficar fora do equilíbrio para estar vivo. Tá bom? Então, isso é importante. E que, portanto, a extensão da população de replicadores, ou seja, o sucesso desse processo de replicação, é uma medida de sua estabilidade cinética. Porque quanto mais eficientes sejam, eles vão ser mais adaptados e, portanto, mais abundantes. E que, então, a evolução consiste em transições no espaço interno para incrementar sua estabilidade cinética. Então, está querendo dizer o quê? Que cada vez que você tem uma especiação, por exemplo, isso é visto, desse ponto de vista, como abrir um novo caminho para estabilizar cineticamente o processo de replicação do bicho. Tá bom? Então, como é que isso funciona? Na prática, né, com os mel, como disse, nós acrescentamos, né, que essa replicação, bom, isso é igual, mas com um detalhe muito importante. Nós colocamos que o aumento da estabilidade deve estar intrinsecamente ligado a uma maior produção de entropia, que é uma coisa surpreendentemente forte quando você trata da termodinâmica fora do equilíbrio, como é que você encontra que a extremização da produção de entropia te leva a considerar os estados mais favoráveis. Né? Então, esse é um princípio fundamental. Eu vou mostrar isso aqui. Tá? Isso é um pouco mais técnico, mas vocês não precisam entrar no detalhe. Desde o século XVIII, a gente está trabalhando com encontrar o que acontece minimizando coisas. Quando não são funções como energia, são funcionais do tipo a quantidade de W, que era a chamada ação de Maupertuis, ou ação de Hamilton de forma moderna, um século depois, e dizendo que, na verdade, quando você tem esse funcional e você varia, né, em torno à condição de equilíbrio, a variação é zero, e, portanto, você está no mínimo, né, ou máximo. E daí você obtém as equações de movimento, e aqui tem um exemplo de como é que isso funciona com o princípio de Maupertuis. Você tem uma pessoa se afogando aqui, não é? E aqui tem, então, um guarda-vidas, né? Então, se o guarda-vidas fosse muito bom, muito rápido para correr, e um pouco mais lento para nadar, ele gostaria de fazer essa trajetória, ou seja, maximizar a trajetória na Terra. E se for o contrário, né, for um excelente nadador
e lento para correr, essa outra. Como nenhuma das duas coisas é verdade, quando você vai e aplica esse princípio de Maupertuis, então aí você aparece com uma trajetória otimizada que minimiza o tempo do cara chegar até o sujeito que está se afogando. Tá? Tudo bem? Então, incrível que pareça, essas coisas, esse é o índice de refração, evidentemente. Alguns já perceberam isso, mas tudo bem? Mas esse tipo de coisa é o que está contida nesse princípio de extremização. Então, qual é o nosso princípio de extremização com o problema da evolução? É o que a gente chama, aí que pulou, espera um pouquinho, esse, não é? Que a produção de entropia a respeito de todos os parâmetros, né, sujeito a uma condição de estabilidade cinética, ou seja, que o organismo seja essencialmente o próprio, né? E aqui está metido o metabolismo, persistência, etc., que esse formalismo matemático leve aos caminhos evolutivos. Aqui tem um exemplo do próprio Adi Prost, que é bem legal. Esse é o jato de Genebra, né? Ele pula, né? Vai alto, assim os turistas tiram fotos, sei lá o quê, mas esse jato composto de água não é sempre o mesmo. É cineticamente estável, porque a água vai emergindo, vai continuando o caminho, e é isso que acontece com essa condição que está aqui. Está em estado estacionário. Não é sempre a mesma água, é água, mas não é sempre a mesma. Tá? Então, esse negócio de que a evolução é dirigida para aumentar a produção de entropia, se necessário, achando um novo caminho metabólico, e aí eu faço lembrar para vocês o problema das alometrias. A taxa metabólica, como função da coisa, foi pulando com o tempo. Então, você pode escrever isso dizendo que cada um dos caminhos evolutivos cumpre exatamente isto. Tá? Então, você vai encontrar um princípio unificador do qual você pode deduzir por que a alometria está aí, né? E cumpre o papel das equações de Maxwell ou da lei de Newton ou coisa assim. Se isso é totalmente verdadeiro ou parcialmente verdadeiro ou mentira, ainda a gente não sabe. Esse negócio que está aqui foi o Rod Swenson, que foi um dos primeiros que empurrou a biologia para o lado de dizer, olha, já que é um estado irreversível, né, e que os organismos precisam cuspir, né, entropia para se manter vivos, é provável que isto aqui seja a nossa lei fundamental. Né? Não sei se é, mas seria bom que fosse. Tá bom? Então, o resultado de tudo isto, eu vou chegando ao final, porque depois tem uma descrição que eu acho que vai ser interessante para vocês, mas um tanto desligada, que as leis de biologia podem até ser autônomas, mas nada impede que sejam expressáveis de forma matemática. Ainda estamos procurando estas leis, né? E a conexão com o resto da biologia, ou seja, uma grande síntese entre as ciências duras e as ciências biológicas, ainda está para ser feita. Eu não vou desistir de ver que alguém trilhe esse caminho, porque eu não vou me resignar facilmente, primeiro que a dizer que tudo é uma estrutura matemática, perfeito, até pode ser, mas não é só isso. Então, os biólogos têm sua visão do assunto, mas os biólogos, quando cortam a possibilidade de dizer, não vai saber, ou seja, o biólogo é sempre um sujeito que pensa que os graus fundamentais do problema estão possivelmente fora da descrição. O qual é o contrário que faz um físico, dizendo, olha, esses são os graus fundamentais e dá nesse, o resto eu não estou nem aí. Tá? E esse caminho foi o que teve o grande sucesso no século XX, por exemplo, quando você cortou tudo o que não era essencial e tratou somente o que você queria que te tratasse. Enquanto a biologia faz exatamente o contrário. Pensa, por aí é importante isso, por aí acontece aquilo, por aí. Então, o resultado é que você tem uma espécie de diálogo trunco, né? Difícil de estabelecer entre as disciplinas. Mas precisa tentar a grande síntese. Então, isso eu coloquei aqui, um tanto anacrônico, né? Então, né? Mas é isso. Um pedido impossível. Né? Tem que trabalhar para isso. Quanto mais clara seja a conexão da biologia com os princípios fundamentais, da vida com os princípios fundamentais, eu acho melhor. E bom no meio de tanto experimento, né, tanta coisa estatística, que é fenomenológica no fundo, parar e pensar o que nós estamos fazendo. Se faz sentido ou não. Então, aqui está a minha visão de um cientista qualquer, né? Astrônomo, qualquer um, dizendo que às vezes você fica perdidaço sem saber o que fazer, mas pelo menos sabe que está fazendo besteira, então tudo bem.
Que isso é importante para os alunos dizer, a ciência não é não fazer besteira, é saber quanta besteira você está fazendo e quem que vai comprar seu peixe. Esse que é essa. Porque sempre as coisas são aperfeiçoáveis, né? Ou seja, tem graus de imperfeição. E agora, né, para exemplificar ainda mais o problema da fenomenologia, da matemática, no mundo físico, no mundo biológico, por sinal, eu vou mostrar um trabalhinho que fiz há um tempo, que ficou parado agora, mas que eu acho que é promissor, né? Porque pretendia nada menos do que dar conta da biodiversidade do planeta em termos da matemática. E isso é uma coisa que eu acho que qualquer governo ia comprar, né? Mas que ainda não consegui empacotar para vender. Então, aqui temos o Jacques Sepkoski, que era muito legal, era punk, admirador dos Sex Pistols e companhia, nada de música clássica, aquela bobagem que os alunos pensam que os professores me ouvem, não é? Eu estou aí ouvindo o Deep Purple, os caras me questionam. Né? Tem um aluno, né, que tem muita camiseta aí de Led Zeppelin e companhia, que essa aqui é a boa, né? Então, o Sepkoski era punk, era no meio dos anos 1970, então o Carinha fez um mergulho a fundo em todas as bases de dados, coletando milhares e milhares de exemplares para reconstruir, né, a biodiversidade, ou seja, o número de famílias marinhas, porque vocês sabem que a maior parte da história da Terra houve somente vida marinha. A partir da explosão do Cambriano, aí pouco depois os animais conquistam a Terra, o solo, e aí estamos falando de por aqui, né? 500 milhões de anos. Esse é um panorama do mundo da explosão do Cambriano. Antes disso, havia uns vermes inexpressivos, muitos dos quais se encontram no Museu de História Natural em Viena, ao qual eu fiquei olhando amalucadamente, porque estavam todos a fauna diploblástica e diacareana em pessoa, né? Não é aquilo que eu tinha visto nos livros, mas estavam aí. Então, os meteoritos, todas aquelas coisas de astrônomo, não dei a mínima bola, porque vi olhando isso que está aí. Aqui tem um exemplo, um verme assim longo, de uns 3 ou 4 centímetros. Isso era tudo que havia, né? Algumas esponjas, alguma coisa meio... E, de repente, um número de famílias, né? Biologicamente falando, enormes. E, portanto, e depois disso, de um aumento realmente notável, em alguns 200 milhões de anos, coisa assim, começa a haver as chamadas extinções em massa. As 5. 1, 2, 3, 4, 5, incluída aí a do boundary, né, da borda do Cretáceo com o Terciário, que matou os dinossauros e que muitos associam, ou pelo menos a gente sabe que existiu a queda, ou seja, o que chamam os biólogos um fenômeno exogênico, ou seja, a queda de um grande corpo na península de Yucatán com uma catástrofe global, né? Mas essas que estão aqui, especialmente a do Permo-Triássico, quase acaba com toda a vida na Terra. 95% das espécies foram parar para a cucuia e então há uma dinâmica aqui, não é? A respeito de como que aumenta a biodiversidade e quais fatores, de repente, dão uma porrada nesse aumento e provocam uma queda abrupta, né, no número de famílias. Então, quando eu estou falando de famílias, eu trouxe um exemplinho aqui, bonitinho. É muito difícil você pensar que vai estar centenas de milhões de anos atrás e conseguir identificar, por exemplo, uma espécie. Então, você vai para uma coisa mais geral. Então, aqui nós temos a família do Felidae, que, por sua vez, vai parar em gênero e, posteriormente, a espécie. Então, você tem um gatinho desse tipo, né? O Felix catus, tá? Que é parente, bom, alguns achavam que era parente do puma. O puma agora, aparentemente, é um gênero separado. E dentro do Pantera, que são, por exemplo, as onças e o leão e o tigre, tudo isso aí, chamado grandes felinos, nós reconhecemos, se vermos um fóssil muito antigo, que isso aqui era da mesma coisa, inclusive seria difícil você separar uma saçarama, uma onça parda de outra, né? Porque vocês imaginam, por exemplo, que no Brasil isso se chama onça pintada e essa é onça parda, e quando na verdade pertencem à mesma família, mas a diferentes gêneros.
Então, você imagina para um coitado, um paleontólogo daqui a centenas de milhões de anos, impossível. Então, qual é a moral da história de tudo isso? Que você só consegue fazer uma descrição grosseira, ou seja, identificando famílias inteiras. Tá bom? Então, os gêneros, que é o que o Sepkoski fez. Então, com os gêneros, né, normalmente quando você tem o número de indivíduos, né, você vai para uma descrição fácil, que é chamada de Lotka-Volterra. Né? Então, você diz que o número de bactérias, né, desde que existam recursos ilimitados, vai exponencialmente, porque o número de bactérias é proporcional DNA de T proporcional a N, então você integra isso aí facilmente e tudo bem. Mas essa equação pode ser escrita de uma forma muito interessante, de segunda ordem. D, o log, né, do número de indivíduos a dt duas vezes. E então nós temos em conta que a abordagem de Lotka-Volterra é aristotélica, porque a taxa de reprodução depende do número nesse momento. Então não tem inércia. E se não tem inércia, não corresponde a algo como a lei de Newton. Tá? Corresponde a uma coisa muito mais o que pensava Aristóteles. E então, quando você vê isto e compara, né, com a realidade, ou seja, a taxa de reprodução de bactérias, mostra que a morte das bactérias, por exemplo, é acelerada e, portanto, esse R que está aqui precisa ser variável, o que chama, né, aos gritos para uma abordagem que foi feita por Ginzburg e Coven, que é chamada galileana ou inercial. Então, o que é essa abordagem galileana? A galileana começa, eu propus estender tudo isso não para os indivíduos, mas para o número de gêneros, que é o que você pode contar no registro fóssil. Então, se você tem o número de gênero NG e em ausência de perturbações, a proposta é que o estado estacionário segue uma espécie de lei inercial. E se essa constante aqui não é zero, você até pode chegar a aumentar o número de gêneros, que é o que você observa no fundo, se você bobear um pouco, aqui, né, nessas frações. Então você imagina que a biosfera não tem grandes perturbações, e se não tem grandes perturbações, é bem possível que isso seja uma descrição galileana. Porém, né, aqui tem cara trabalhando isso, mas existem pressões em cima do ecossistema que criam, ou seja, favorecem ou desfavorecem espécies, algumas vezes certas espécies. E essas são chamadas forças ecológicas. Essas forças ecológicas são, por exemplo, que a variação da taxa também seja proporcional à energia, seja uma coisa parecida ao Lotka-Volterra no novo esquema, e que exista um número máximo de gênero que é parecido com a carrying capacity, ou seja, que você vai saturando, porque evidentemente o ecossistema não comporta um número infinito de gêneros, né? Então é uma espécie de anti-malthusianismo, não é? Malthus trabalhava na hipótese de recursos ilimitados. Isso não é verdade jamais. Muito pelo contrário. Estão competindo pelos recursos, que é mais darwiniano do que malthusiano. Tá? Então, quando você tem um atrito ecológico também, porque evidentemente o ambiente retarda a resposta, né? A evolução do ambiente, que é o que leva ao número de gêneros a aumentar, também pode ser modelado, né? E isto introduz uma escala de dumping, ou seja, de amortecimento da quantidade de espécies. Então você chega a uma equação onde aqui tem termos que podem ser ou não constantes, funções do tempo, e uma equação que, no fundo, todo mundo reconhece, todos os da pesada, aí, como Hugo, reconhece como uma equação de um oscilador. Né? É uma equação do tipo de um oscilador. Então, e essa F, a gente precisa modelar tudo isso. Então, quando você vai se perguntar o que tem a ver isto com a realidade, você diz, olha, a equação de oscilador tem soluções de oscilador. Então, tem soluções estacionárias e tem um dumping que está aqui, né? Tem um amortecimento. E essa relação, né, pode haver comportamento amortecido, crítico, bastante rico. E agora você considera o seguinte, considera, né, o que acontece se você dá uma porrada no sistema, um chute, ou seja, uma função de Green, como se diz na física, né? Que a função de Green é dar um safanão e ver o que acontece. Então, a função de Green é isto que está aqui, é uma delta temporal, então que você diz que é uma perturbação súbita de grande porte, tipo a queda do asteroide ou coisa assim,
em escala de tempo muito curta, geologicamente, e você vê o que acontece com a função de Green. A função de Green é exatamente calculável. Então, é uma função de Green oscilador, onde você tem que resolver uma equação quadrática, isso para saber a raiz e por aí vai. Então, aí você compara com registros fósseis, porque é para isso que está feito. Então, você vê que, efetivamente, fora, no estado estacionário, é super fácil de descrever isso. Vai dar um comportamento linear ou quadrático ao máximo, então tem vezes onde você faz isso. Mas dentro das extinções, onde você dá a perturbação chamada a função, não é? Obtém a função de Green, a função de Green deve corresponder à resposta do sistema, né, no número de gênero quando perturbado por uma das extinções. E aqui tem outro problema, porque esses são os dados de Sepkoski, que são chamados dados sinópticos, ou seja, para um tempo fixo, e enquanto isso, o pessoal agora está tentando desviesar um monte de problemas que tem aí, né, no registro fóssil, e chega à abordagem do Arrow e companhia, que mostra uma coisa perturbadora. Enquanto aqui o crescimento é praticamente exponencial do número de gêneros, né, especialmente perto da era moderna, aqui nós estamos predizendo a sexta extinção, não é? Mas tudo bem, por enquanto é isso. Isso não aparece nos dados de Arrow. Então há uma briga dos diabos dizendo se esses dados que estão aqui, na verdade, mais antigos, são mais exatos, descrevem melhor a evolução, porque a tentativa de desviesar estatisticamente essa amostra e tudo mais, mostra um aumento muito moderado da biodiversidade em centenas de milhões de anos. Então, aqui é uma briga entre o tratamento estatístico das amostras. Então, o que nós temos que explicar? É isto ou isto? Possivelmente seja mais isto, né? E aí você diz, bom, tudo bem, mas esse assunto da perturbação instantânea, né, milhares de anos, sei lá o quê, não vai conseguir nunca, porque a resolução, não é, do registro fóssil é muito pobre, são milhões de anos citando. Mas acontece que os geólogos às vezes trabalham, né, como eu digo para meus amigos, e têm conseguido recentemente uma façanha, realmente é tirar o chapéu mesmo. Que o que é? Com os cronômetros relativos do urânio, do chumbo, etc., eles conseguiram a datação geológica estratigráfica de onde você encontra o registro com uma precisão de 10.000 anos ou menos. Então agora a precisão não está em 1 milhão de anos, está em um fator 100 ou mais. Então agora você vê dentro do processo de extinção, aí você consegue ampliar, né, e ver, por exemplo, que no Permo-Triássico esse foi o comportamento da chamada excursão do carbono 13, que é um proxy, é uma medida da morte dos organismos. Então nós supomos que o número de gêneros também segue as incursões de delta, mas vejam que acontece uma coisa extremamente complexa em escalas de tempo que você resolve, né, e já consegue saber que a extinção do Permo-Triássico demorou menos de, talvez, 10.000 anos, ou até menos. Tá? Ou seja, foi uma coisa realmente súbita. Então, a nossa descrição da função de Green é particularmente adequada para isso. Você está comparando centenas de milhões de anos, ou milhões de anos ao menos, com uma perturbação que agiu de forma quase instantânea. Bom, e agora, o que tem a ver isto com o que a gente consegue? Nada, quase. Esse é o ajuste, né? Ou seja, essa melhor função de Green que eu consegui para esse processo, ou seja, um horror. Mas então, isso está querendo dizer duas coisas. Primeiro, que a força psicológica, essa que está aí, a gente não compreende. Eu coloquei coisas muito simples e não é nada disso. Tem que refinar a descrição, identificando o problema da inércia das espécies, blá, 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 tudo isso. E, por outro lado, eu consegui sim me convencer de forma robusta de que existe uma escala de amortecimento que possivelmente está relacionada à escala da recuperação do ecossistema depois da perturbação. E já existem papers do Kirchner, é bom esse aí, porque tem outros que não são tão bons assim, mas é um cara de Harvard, onde mostravam que se você arrebenta um ecossistema, não espere reconstruí-lo em menos de 5 ou 10 milhões de anos. Essa é a escala natural que você tem. Claro, você pode enfiar, não é? Mas tem que agir à escala global. Então é muito difícil. Então, e mais ainda, existe no registro fóssil uma periodicidade maldita, né,
de 26 milhões de anos, que foi defendida pelo próprio Tsiolkovsky, pelo Raup, né? Que ninguém tem uma explicação para isso. Por que o registro fóssil vai ter uma periodicidade de 26 milhões de anos? Então, curiosamente, uma descrição tipo oscilador tem naturalmente ciclos. Então, a gente tem que explorar, ainda não fiz, não sei se vamos fazer algum dia, mas explorar a conexão entre essa descrição e a realidade do registro fóssil. Tá bom? Então, o que eu estava querendo dizer com isto, então, que o final é que tem as conclusões. As conclusões são que existe uma descrição, é possível que exista uma descrição matemática galileana da biodiversidade, e isso nos dá uma ferramenta possivelmente poderosa para atacar vários problemas ligados. Essa ideia simples de comportamento inercial e forças ecológicas, os estados estacionários são facilmente descritos. O problema são os transitórios, ou seja, as extinções. Essa função de Green, não, pelo menos a que eu tenho aí, a descrição, não responde à equação dinâmica, ainda não consegue descrever nada. Então, nós vamos precisar trabalhar, né, por aí até ir para um oscilador estocástico, com perturbações externas que são, na verdade, somadas em cima dos coeficientes da equação, etc, etc. Mas como não apareceu nenhum aluno destemido o suficiente, o problema ficou parado, tá bom? Então, eu espero ter ilustrado, né, como é terrivelmente difícil você juntar, né, fazer a síntese, essa que eu estava falando na primeira parte. Porque nós temos uma série de ferramentas, uma coisa disciplinária que compartilhada pelos todos físicos, astrônomos, etc., que são quase perpendiculares aos métodos que vêm do lado da ciência biológica. Então, nós precisamos encontrar um ponto de síntese que eu espero ver por aí. E para finalizar, e para aqueles cismados na astrobiologia, faço de novo publicidade no nosso livro Uma Ciência Emergente, né, organizado por nós, que pretende dar o beabá, né, de uma série de problemas que estão aqui, para mostrar como é que emerge essa nova disciplina da astrobiologia, como você tem essa visão cruzada assim, de vários pontos de vista, todos igualmente importantes e relevantes para o estudo da vida e sua evolução. Então, é isso. Ouço suas perguntas. Não vale jogar coisa, pedra, tomate, etc. Tá bom? Então, agradeço de novo sua presença, né? Pega aí. Questões? Se não tem um biólogo que vai brigar comigo, estou desapontado, porque eu já falei disso em várias semanas da biologia e o quebra-pau foi terrível, né? E precisamente foi a intenção. Foi a intenção de dizer, bom, aonde que vão chegar com tudo isto? Vocês percebem como é que é? Eu não estou pretendendo que o biólogo abandone sua metodologia, não, mas que abra um pouco a cabeça, como os físicos, astrônomos, matemáticos, etc., abram também a cabeça para tentar encontrar o ponto de equilíbrio nessa descrição. Não vão ganhar muito com isso, mas se for possível fazer tudo isso, tá bom? Jorge, eu queria saber por que, em certo ponto, você admite que o número de populações seja mapeável num número de indivíduos. Não, eu fui confuso isso. Não, eu nunca fiz isso. O que eu digo é que da mesma forma que você faz uma descrição loca-volterra com o número de indivíduos, você pode tentar fazer isso com a diversificação dos gêneros com NG. Não estou querendo dizer que isso tem a ver, porque evidentemente vários gêneros terão populações gigantescas, como exemplo plantas, enfim, fitoplâncton, coisas assim, e outros terão alguns indivíduos metidos no meio do mato. Então nada tem a ver uma coisa com a outra. Você tentou fitar o teu modelo nos dados de carbono, né? Dados de esses aí? Uhum. Sim. Por quê? Porque é o que você tem disponível. Então, se você quer questionar isto, é questionável. Eu concordo com você. Ou seja, dizer que as incursões de carbono, aquele assunto do carbono mapeia mais o número de indivíduos do que os gêneros, não é isso? É verdade isso. Essa é uma observação importante. Está vendo? Tem mais problema aí. Ou seja,
Não, tem uma crítica que eu recebi dizer essa descrição galileana nunca foi validada. Eu nem entendi o que queria dizer eu referir, não é? Porque quando você diz não foi validada, quer dizer, você pode provar que Lotka Volterra descreve em várias circunstâncias taxas praticamente estáticas e que funciona, que tem uma carrying capacity, tem isso, tem aquilo. Mas você nunca... Então eu falei, não, mas isso é hipótese. Pô. Então, esse negócio de validar alguma coisa, como que você vai saber se isso, como se diz... eu mostrei aqui, a ambição de você fusar dentro do período de extinção levou a dizer, bom, então vamos ver se isto é viável, né? Mas é isto que você tem que explicar. E também a controvérsia entre o tratamento de dados com os mesmos dados de Sepkoski e companhia, o Arroy sai com essa curva, que é bem diferente dessa que está aqui. Tá? Porque eles dizem de desviesar coisas, corrigir um monte de erros metodológicos, enquanto o Sepkoski fez isso de uma forma muito mais transparente, né? E tem uma controvérsia grande que esse finalmente é melhor do que esse. Mas não é uma coisa certa. Esse, evidentemente, os caras estão certos, tem viés estatístico, eliminação de repetência, você tem fósseis que você os vê como diferentes, mas na verdade no fundo são iguais. Agora já estão fazendo isso com o ADN, ou seja, tentando fazer isso, mas fósseis de centenas de milhões de anos está muito difícil fazer isso, não dá para fazer. Então aí você tem que ir na morfologia e nem sempre isso é muito confiável, né? Tudo bem? Mas a tua crítica é totalmente procedente. Está vendo? Eu preciso de um aluno que venha meter a mão na massa. Jorge. No seguinte gráfico. Seguinte. Isso, um dos últimos. Esse esse? Não, é esse. Isso, esse é um horror, né? Você quer que eu me envergonhe, que me jogue no... Chore, assim, né? Você vê bem que na curva pretinha tem os picos cada certa quantidade de tempo, por exemplo. Não, esse é o modelo azul, não, claro. Não, mas né? Esse que está aqui... Na pretinha também, você vê 1, 2, 3, Exato. 4 picos. Então, por isso que eu apontei isto, de que existem periodicidades, esse dentro de um período de 1 milhão de anos. Sim. Mas existe essa de 26 milhões de longo prazo, de longo termo, que possivelmente também esteja metida numa descrição do oscilador. Mas eu não consegui ainda... E escrever a força... Bom, aí eu acho que... Como expandir isso em série de Fourier. Claro, claro. O wavelets. Tentar fazer análise de wavelets. E tem trabalho já feito sobre isso? Não, ninguém fez coisíssima nenhuma. Até que ficaram espantados, dizendo, como você vai ser tão besta para tentar descrever a biodiversidade matematicamente? Porque nem mesmo pessoas como Kirchner e companhia fazem isso. Fazem análise estatística, mas nada... Isso aqui pode ser dito que é uma fenomenologia, que pode talvez ser ligada a alguns princípios fundamentais, como eu falava na primeira parte. Mas mesmo se não for, por enquanto, você ter uma ferramenta que descreve fenomenologicamente, isso seria ótimo, mas ainda não. Ninguém fez nada. Tá? Essa é a realidade. Não sei se alguém alguma vez vai fazer, porque tem que meter a mão na massa. É claro que você tem um monte de tratamentos meio padrão para você ver efetivamente aonde que está, como melhorar o acordo, como melhorar a descrição, né? Mas é isso que eu estou dizendo que não foi feito. Tá? Mais perguntas? Você viu quando tem o goleiro aí e os caras começam... Não, muito legal a apresentação, Jorge, eu gostei bastante. E a minha pergunta seria mais a respeito dessa explosão de biodiversidade. Sim. Que tem alguns autores que falam que ela tem uma correlação com a quantidade de luz na direção do Equador. Sim, sim, há várias propostas. Você está falando da explosão do Cambriano, né? Realmente da abertura do nicho. Na verdade, o nicho ecológico já estava aberto. O problema é que não havia... Alguns queriam associar isso com a oxigenação. Mas a gente sabe que a evolução do oxigênio
tem um pico em 2,2 bilhões de anos. Aí sobe muito rapidamente. A oxigenação do oceano é outro papo, tá? Que é diferente. Então, aí tem a ver com a circulação oceânica, por isso eu falo que os geólogos, né, os geofísicos, às vezes trabalham também e estudam essas coisas. Mas eu não vejo claro hoje, talvez seja ignorância, mas não vejo claro por que devia haver uma explosão e não um comportamento muito mais moderado, né? Mas foi uma coisa notória, né? Você vê os experimentos, vamos dizer, biológicos, assim chamados. Por exemplo, tem um gênero totalmente extinto chamado alucinogênia. Os bichos eram tão estranhos que somente tomando porcaria que você começa a ver bobagem mesmo. Foram totalmente extintos. Por exemplo, tinha 7 patas. Tá? 7 patas. Né? Então, houve tentativa, uma coisa assim meio sacrossanta, que a gente nem percebe. Então, todo o que nós conhecemos tem simetria bilateral. E aí havia animais, quer dizer, organismos macroscópicos, não amebas e coisas assim, que não tinham simetria bilateral. Então, foi uma coisa assim surpreendente. Né? Evidentemente, haverá muito ainda para... eu conheço pouco do assunto, mas haverá muita coisa para estudar da relação do evento da especiação, da aumento exponencial e as condições no oceano e... né? E esse é o ponto da astrobiologia, né? Conectar as duas coisas. Você sabe se existe alguma informação sobre esse mesmo gráfico que mostra aquela explosão de formas de biodiversidade? Mas em função da biomassa, por exemplo? Pode ser feito. Eu não conheço, mas não quer dizer nada isso. Tá? Mas isso seria uma boa pergunta, dizer, se você diz, olha, tem alguma coisa a ver a biomassa total com porque isso é uma medida de como se preenche os nichos ecológicos, não é isso? Então, eu desconheço isso, não estou em condições de responder. Mas seria interessante fazer isso. Ou ver se já está feito, por aí sim. Mas eu não conheço. Tá? Você veja que todas as disciplinas, essas coisas de ecologia teórica são feitas por caras que não são biólogos, tá bom? São físico metido a besta, matemático, físico metido a besta é um oxímoro, mas tudo bem, entendeu? Então, nós somos todos assim metidos a besta, mas astrônomo metido a besta, mesma coisa, porque no fundo é isso. Mas é muito interessante porque traz uma lufada, né, de descrição quantitativa que é a que eu queria realmente enfatizar. Não sei até que ponto vai ser possível, mas é isso. Tá? Então, isso. Mais perguntas? Então vamos agradecer novamente. Você. Obrigado.